Olá, esse é o programa OAB Nacional, uma produção e realização da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das novidades da advocacia e dos últimos acontecimentos do Judiciário. Fique com a gente, já estamos no ar. A Lei 14.365 de 2022, que trouxe mudanças ao Estatuto da Advocacia, completou 2 anos de vigência. Entre as inovações está a regulamentação dos honorários advocatícios, como a fixação de honorários por apreciação equitativa em causas de valor elevado, assegurando à classe o pagamento de honorários conforme os índices estabelecidos pelo Código de Processo Civil. Assunto, inclusive, que foi destaque no site da OAB Nacional. Em entrevista, o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, destacou a importância dessas mudanças. Para ele, abre aspas, os honorários advocatícios são fundamentais para a dignidade da profissão e essa tem sido uma bandeira constante da Ordem dos Advogados do Brasil. Exatamente para prevenir o aviltamento, o CPC já delimita os parâmetros para a fixação de honorários. Advogado altivo e respeitado é essencial ao Estado de Direito e à Justiça. Fecha aspas. Além das questões relativas aos honorários, a lei também aborda disposições sobre a atividade privativa da advocacia, a fiscalização, a competência, as prerrogativas, as sociedades de advogados, o advogado associado, os limites de impedimentos ao exercício da advocacia e a suspensão de prazo no processo penal. Outras mudanças incluem a definição da atuação privativa da advocacia em processos administrativos e legislativos, a vedação de colaboração premiada contra clientes e a exclusividade da OAB para fiscalizar o exercício profissional. Mais detalhes sobre este assunto você já sabe onde encontrar, em oab.org.br. Acesse e fique por dentro. A OAB Nacional celebra um marco histórico, 10 anos de reconhecimento pela Organização dos Estados Americanos como entidade da sociedade civil e de obtenção do status de órgão consultivo especial pela Organização das Nações Unidas. Essas distinções marcam o papel da Ordem dos Advogados do Brasil no fomento à justiça, aos direitos humanos e à democracia em escala global. Há 10 anos, a Ordem dos Advogados do Brasil conseguiu um grande feito. Alcançou a condição de entidade credenciada perante a Organização dos Estados Americanos e perante a Organização das Nações Unidas, a OEA e a ONU. A OAB passou a ter direito à voz, a assento no sentido de, como sociedade civil, opinar, contribuir, sugerir, participar dessas duas grandes entidades mundiais. Sem dúvida alguma, é um feito histórico que marca a internacionalização da nossa entidade, a integração da OAB no plano mundial. Nesses 10 anos, muito a Ordem tem feito, desde denunciando a situação carcerária de nosso país, como também o ferimento do direito de defesa devido ao processo legal. Diversas denúncias temos levado ao plano internacional, como também levado ao conhecimento do mundo que aqui no Brasil temos ações muito importantes em favor da defesa dos direitos humanos e em favor da democracia. Portanto, é um marco histórico a ser, por um lado, comemorado e, por outro lado, de forma responsável, a OAB exercer sempre de forma permanente esse espaço para contribuir com o mundo a partir da visão da advocacia brasileira. A partir de um entendimento unânime dos conselheiros federais, a OAB Nacional reafirmou durante sessão ordinária do órgão especial que a atividade de assessoria e consultoria previdenciária no âmbito extrajudicial é privativa do advogado. Acompanhe. O órgão especial do Conselho Federal da OAB reafirmou a tese de que a atividade de consultoria e assessoria previdenciária é exclusiva da advocacia. Isso é uma decorrência lógica, expressa, da previsão do Estatuto da Advocacia, da Lei 8.906 de 94, que prevê que a atividade de assessoria e consultoria jurídica são privativas do advogado e da advogada. Assim,
Aquela pessoa, aquele profissional que está mais habilitado a prestar uma consultoria, uma assessoria em um requerimento administrativo de aposentadoria, por exemplo, é o advogado. Não há nenhum óbice, não há nenhum impedimento para que uma pessoa procure diretamente o INSS e requer um benefício ou um instituto de previdência, não tem nenhum óbice para isso. Porém, aquele profissional que está efetivamente habilitado para prestar assessoria jurídica previdenciária é o advogado. Há um sem número hoje de empresas, de profissionais que vêm prestando o serviço de assessoria previdenciária, mesmo sem ter em seus quadros advogados inscritos na OAB. Há aí realmente uma irregularidade, há um exercício ilegal da profissão, tanto que algumas seccionais, inspiradas inclusive nessa decisão do órgão especial, vêm solicitando às juntas comerciais de cada estado que informem as empresas que são inscritas na junta comercial, tendo como objeto social essa atividade de consultoria e assessoria previdenciária. E também para que informem os dados, para que restringam a inscrição daquelas empresas que desejem no futuro se inscrever com esse objeto social. Essa finalidade é para permitir da OAB uma fiscalização, né, para verificar quem está exercendo atividade que é privativa de advogado. Há empresas, inclusive, anunciando em televisão, anunciando em outdoor, fazendo uma propaganda desmedida desse tipo de atividade, mesmo essa sendo uma atividade que é privativa da advocacia. A Ordem dos Advogados do Brasil e o Colégio de Juristas firmaram parceria em benefício de juízes e advogados eleitorais. O acordo tem o intuito de ampliar e fortalecer a cultura jurídica, produção intelectual e acadêmica e destacar a importância do papel da advocacia na composição das cortes eleitorais. Acompanhe na entrevista. Esse acordo ele parte de um pressuposto específico de aproximação da advocacia, que hoje ocupa os espaços da magistratura eleitoral, no âmbito dos tribunais regionais eleitorais, no sentido de atrair esse profissional advogado e advogada que está a serviço da jurisdição para entender um pouco mais das circunstâncias que inserem a ordem no processo eleitoral, não só a ordem, mas também a advocacia eleitoral e partidária. Principalmente criando ali uma cultura jurídica específica para essa área eleitoral, uma cultura jurídica que possa discutir e debater de forma específica as questões eleitorais, mas também não se afastando de uma outra cultura que é extremamente importante para a advocacia brasileira nesse segmento, que é a questão da cultura das prerrogativas, né? O respeito das prerrogativas de parte a parte. Ou seja, a prerrogativa daqueles advogados e advogadas que militam nesta seara, né, na área eleitoral e partidária, quando estão no seu mistério, quando estão no exercício das suas funções perante os tribunais regionais eleitorais, perante a justiça eleitoral, as zonas eleitorais em geral, né, quando tem as suas prerrogativas desrespeitadas, não observadas e que, naturalmente, essa aproximação entre o COPEG e o Conselho Federal, ela trará essa inserção dessa cultura de respeito às prerrogativas. Por outro lado, também o respeito às próprias prerrogativas daqueles advogados e advogadas que também estão do outro lado do balcão, que estão na sua função judicante. Então, essa é a tônica especial apontada nesse acordo de cooperação técnica, não afastando também a hipótese dessa cultura jurídica, como eu falei, no sentido de trazer para dentro da ordem também um instrumento extremamente importante, que é uma revista que foi criada pelo COPEG, né, a revista de jurisprudência, que ela condensa, ela concentra todos os julgados que são produzidos por advogados e advogadas que estão na função de desembargadores eleitorais. A OAB Nacional vê com preocupação a tramitação da proposta que visa suprimir os honorários advocatícios no âmbito da Advocacia Pública Federal. Quem traz os detalhes para a gente é a presidente da Comissão Nacional da Advocacia Pública, Maria Dione de Araújo. Acompanhe. Veio manifestar enorme preocupação
que tanto a Comissão da Advocacia Pública quanto a OAB Federal está tendo em relação à proposta que extingue os honorários para os advogados públicos federais. Os honorários advocatícios são direito de todos os advogados, tanto públicos quanto privados. A própria Constituição estabelece isso. E o Supremo Tribunal Federal já declarou a constitucionalidade do artigo 85 do CPC, quando ele fala da destinação dos honorários para os advogados públicos federais. É uma prerrogativa que foi conquistada e que não pode ser afastada apenas por uma proposta que não justifica o motivo pelo qual os honorários estão sendo destinados para outro tipo de política que não seja a destinação para os honorários dos advogados públicos, que é quem tem direito de recebê-los. Nós estamos no Congresso Nacional mostrando para os parlamentares a necessidade de se manter o CPC da forma como ele foi aprovado, para que os advogados públicos tenham tranquilidade para trabalhar e para que eles possam continuar promovendo a implementação das políticas públicas, a arrecadação e todas as atribuições que lhes são conferidas de acordo com o contexto constitucional. Com a atuação decisiva da OAB Nacional, o Conselho Nacional de Justiça aprovou por unanimidade as regras para a implementação do Juiz das Garantias. A ordem desempenhou um papel crucial na aprovação dessas normas, contribuindo significativamente para a formulação e inclusão de dispositivos que beneficiam a advocacia e garantem a defesa dos direitos individuais. O Juiz das Garantias é um avanço civilizatório, porque nós teremos agora um juiz que fará toda a gestão da parte probatória, né, das diligências de investigação, acompanhará também o respeito às salvaguardas constitucionais que o cidadão tem, o princípio da inocência, o próprio princípio do contraditório também. Enfim, um juiz que cuidará da investigação e da produção das provas. E teremos depois disso concluído, dessa etapa concluída, um outro juiz que fará o julgamento. Portanto, são juízos diferentes e que não estarão, vamos dizer assim, influenciados por conta de uma atuação anterior na coleta das provas, né? Então, o juiz que vai julgar é um juiz diferente daquele juiz que presidiu o procedimento de investigação e de preparo do processo, de coleta das provas, como eu disse anteriormente. Isso, sem dúvida alguma, representa uma garantia para o cidadão, uma garantia principalmente de imparcialidade no julgamento do seu caso, da sua ação. E quando nós estamos tratando aqui de um valor tão importante como é o valor da liberdade, isso se revela de extrema importância, né? Torno a dizer, o juiz das garantias, ele reforça o princípio da imparcialidade no julgamento das causas. Diria também que reforça a ampla defesa, reforça o devido processo legal e reforça o princípio do contraditório. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Te espero. A Comissão Nacional de Direito Ambiental realizou a 6ª Conferência Internacional de Direito Ambiental, com o tema O papel do sistema de justiça no desenvolvimento sustentável. O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, abriu a conferência ressaltando a importância do evento em um contexto marcado por desastres climáticos, como o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Aqui a nossa discussão ela se volta para o papel do sistema de justiça
do desenvolvimento sustentável. E certamente iremos refletir, debater e propor ações concretas a partir do papel do jurista do século XXI. O jurista de hoje e nós, atores do sistema de justiça, devemos zelar pelo aperfeiçoamento da ordem jurídica, não apenas para resguardar os seus interesses e de seus contemporâneos, mas também para garantir uma vida digna à sociedade futura. Esta conferência, lamentavelmente, queridíssima Ana Carolina Bacchetti, coincide com um dos maiores desastres climáticos do país e atingiu mais de 2 milhões e 300 mil pessoas no Rio Grande do Sul. As mudanças climáticas, não. São diferentes. Embora provocadas por nós, elas dependem da resposta da natureza, o que dificulta o seu controle. Elas concluem que é mais fácil conter guerra do que estabilizar o clima. Não há dúvidas, portanto, que é urgente avançar com medidas imediatas para enfrentar essa crise e garantir um futuro sustentável para todos e todas. Ressalto, senhoras e senhores, diante disso, a relevância desta conferência, que reúne grandes protagonistas do sistema de justiça e da ciência jurídica, ministros de tribunais superiores, destacados advogados e advogadas, professores e professoras, os estudiosos, que irão enriquecer o debate público sobre o direito ambiental e fortalecer essa pauta em nossa entidade. E, desde logo, agradeço a todos os conferencistas e a todas as conferencistas que toparam e aceitaram o convite da Ordem dos Advogados do Brasil para dividir a sua inteligência e convicções sobre o tema. A crise ambiental, ela exige respostas eficazes e imediatas. Nós devemos, sim, garantir a produtividade econômica, desde que dissociada da degradação ambiental e do uso excessivo de recursos naturais. As florestas, os rios, os mares e a diversidade biológica são tesouros do Brasil, que devemos preservar e utilizar de maneira sustentável. Nesse ano, nós pretendemos, com essa conferência, refletir sobre o papel do sistema de justiça para atingirmos o tão almejado desenvolvimento sustentável. Meio ambiente, senhores, é por demais importante na nossa vida, para ficar segregado entre aqueles que pretendem passar a boiada e aqueles que promovem discursos senis para inglês ver, ou melhor, para francês escutar. Pois um coloca em risco a vida e o outro a soberania nacional para gerir os nossos biomas e os nossos recursos. Nosso país possui a legislação ambiental mais protetiva do mundo e nem isso impede que tragédias como a que se abateu sobre o Rio Grande do Sul aconteçam, pois essas tragédias possuem causas multifatoriais e que para as quais a solução não é simples. Como bem disse o pensador René Descartes, grande expoente do racionalismo, não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis. O sistema de justiça não tem tarefa fácil daqui pela frente. Precisa se unir, porque para a solução do problema, nós não precisamos de um inimigo comum, e sim de soluções inteligentes e viáveis que preservem a vida humana com dignidade, a natureza e as atividades econômicas. Essa situação, senhores, ela precisa ter os pés fincados na legalidade, na ciência séria, no respeito às normas processuais, sem paixões ou ideologias, porque as dores advindas das catástrofes nos mostram que as diferenças nos separam, mas a natureza nos iguala. Dentre os maiores problemas ambientais, nós podemos elencar as ocupações irregulares, o desmatamento, os resíduos sólidos, poluição, contaminação de solo, de água, a ausência de normas claras e definidoras de dano e impacto ambiental, o licenciamento das atividades, dentre outros. E ainda temos que trabalhar com uma competência concorrente de municípios, estados e União, que por vezes acarreta conflitos normativos de difícil solução. E além do fato de que todos se acham no direito de legislar de qualquer forma sobre o meio ambiente, que não raramente nos deparamos com resoluções, com portarias que acabam por restringir direitos,
e todos nós sabemos que direitos só podem ser restringidos pela lei. Que as lições aprendidas nesses dias sirvam para nos unir na busca de um futuro equilibrado e harmônico, que proporcione reflexões que nos conduzam às soluções, que tenhamos sempre a esperança. E sobre a esperança, eu trago um trecho de uma poesia de Augusto dos Anjos. A esperança não murcha, ela não cansa. Também como ela, não sucumbe à crença. Vão-se os sonhos nas asas da descrença. Voltam sonhos nas asas da esperança. Mais uma vez agradeço a presença de todos e desejo um excelente evento. A Ordem também participou da 3ª Conferência Distrital da Mulher Advogada em Brasília. Com o tema Desenvolvendo Habilidades e Superando Desafios, o evento contou com a participação de advogadas, autoridades e representantes da advocacia. Acompanhe. Nossa presença na liderança da advocacia brasileira reflete o compromisso de um comando pluralista, enraizado na base, focando no debate democrático. Com apenas 5 arquipélagos de mulheres à frente das seccionais, e hoje também eu soube 5 arquipélagos de mulheres também à frente das subseções daqui. Quase 90% das mulheres são de vice-presidentes do Conselho Seccionais. E nossa missão, diante dessa estatística, é clara. Devemos aumentar essa representatividade e, sobretudo, ampliar nossa voz e nossa força. O avanço das demandas de gênero da advocacia se dá pelo somatório de forças dessas bases. A exigência do nosso trabalho com debates democráticos será pulsações para conduzir a igualdade de gênero da OAB nas bases. A luta por igualdade de gênero na Ordem exige que pensemos que juntos somos fortes. Por isso, precisamos sobreviver. Precisamos sobreviver fisicamente, psicologicamente, politicamente e moralmente. A responsabilidade cai sobre todas e todos para assegurar um amanhã melhor para as futuras gerações. E não há que se falar em relativizar essa luta, muito menos pensar em desistir. Superar os desafios diários é uma certeza que carrego comigo. Sou confiante de uma mulher que no futuro persista para que as mulheres futuramente não passe os desafios que estamos passando hoje, que seguramente deixaremos no passado. Falar sobre o desempenho da mulher advogada no Distrito Federal, eu preciso compartilhar com vocês que é uma tarefa que, quando comparada aos outros estados brasileiros, se torna fácil. Olhando para outros estados, isso é inevitável quando a gente se reúne em colégios, nós percebemos o quanto as mulheres têm dificuldade de exercer algo tão simples, que é esse compartilhamento da fala, do espaço de poder e, principalmente, do poder decisório. Eu sou a testemunha de que essa é uma gestão que exerce a copresidência na sua inteireza. Porque nós, mulheres, no exercício da nossa missão da diretoria, sempre somos consultados pela presidência e sempre levamos projetos à presidência. E eu aqui devo dizer e testemunhar que nunca, no meu mandato, recebi um não da presidência. Isso é importante, às vezes, externalizar, porque isso não é regra no Brasil. Como eu disse a vocês, no Brasil inteiro, pelo contrário, existem conflitos absurdos para que as mulheres sejam ouvidas. Mas é preciso compartilhar e é preciso a gente ter consciência disso, do tanto que a gente precisa evoluir. E como que a gente evolui? Se reunindo, se unindo, debatendo, conversando sobre isso. As mulheres precisam ter noção daquilo que foi conquistado para que possa ser preservado, para que a gente tenha um olhar para o futuro, para que a gente possa conquistar mais, sem perder e sem deixar abalar tudo aquilo que foi conquistado. E tem mais. Eu falo da temática agora voltada às armadilhas ao redigir contratos e atos normativos. O tema foi abordado em uma live no canal da ESA Nacional no YouTube. Inclusive, é o que a gente relembra a partir de agora. Vamos ver? Quando a gente fala, às vezes, atos normativos, nem todo mundo tem a exata medida de que a gente está tratando, desde uma proposta de emenda constitucional até o estatuto de uma associação, desde um código de processo civil até um contrato.
desde o Código de Processo Penal até um regimento interno de condomínio. Então, se a gente for olhar, existem regras comuns desse estudo de como devem ser elaboradas as normas, como diz o professor Rodolfo Pagano, professor italiano, dessa que é a arte de preparar a lei, que é a chamada legística. E lei aqui no sentido muito amplo, quer dizer de ato estatuído, de ato legislado, de ato colocado em vigor. Então é uma honra muito grande. Eu já tinha dado aula aqui na Escola Superior de Advocacia do Distrito Federal e agora com esse curso na Escola Superior de Advocacia vinculada ao Conselho Federal da OAB, a gente pôde passar então por todos esses tópicos, desde o processo constitucional de elaboração das normas, quer dizer, quem se matricular nesse curso vai ter uma visão geral sobre as várias etapas que presidem a elaboração de uma lei, desde a iniciativa até a publicação desse ato normativo, mas também tem uma outra metade do curso, digamos assim, são duas partes que dialogam entre si, em que a gente vai abordar exatamente essa elaboração de atos normativos, quer dizer, como deve ser a linguagem da elaboração de um ato normativo, como ele deve ser estruturado, como devem ser feitas as remissões e, digamos assim, doutor Matheus, o tema base da nossa live de hoje, que são justamente essas armadilhas na qual a pessoa não deve cair, que a pessoa deve estar, vamos dizer assim, vacinada para não cometer esses erros dentro da técnica de elaboração de normas. Eu costumo dizer que o melhor professor são os erros dos outros. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá!